O incrível desenlace de uma traição, com 3 vidas trocadas e uma casa vendida. Viviane sempre foi a luz da família. Com seu jeito acolhedor, extrovertido e um sorriso contagiante, era impossível não sentir conforto ao seu lado. Professora de colégio particular, ela dedicava suas horas aos alunos, sempre estendendo a mão a quem precisasse. Mas por trás daquele semblante sereno, existia uma tempestade prestes a eclodir. Num dia comum, enquanto arrumava a sala de aula, uma mensagem de texto de Lucas, seu melhor amigo, fez seu coração disparar. O tom da mensagem, porém, alertou-a de que algo não estava certo. Viviane, precisamos conversar. Ao encontrar Lucas numa cafeteria, a verdade lhe desferiu um soco no estômago. Seu melhor amigo estava tendo um affaire com sua própria irmã, Renata. A fraqueza das trocas escondidas devorou seu mundo. O som dos risos das crianças brincando na rua ao lado tornava a realidade ainda mais cruel. Viviane ficou paralisada, seus pensamentos ecoando como um tambor. Carlos, seu marido fiel e sonhador, havia trabalhado incansavelmente esperando a oportunidade de ter a casa própria, a conquista que sempre prometeram um ao outro. Mas agora, o que parecia um lar seguro se tornava um labirinto de incertezas. Isso não pode ser verdade, pensou Viviane, enquanto o aroma de pão francês invadia seus sentidos. A esperança se esvaía e uma angústia pressionava seu peito dia após dia. Em algum canto de sua mente, a ideia de vender a casa começou a tomar forma, como uma tentativa desesperada de aliviar a dor que a consumia. A casa, onde tantas memórias foram construídas, parecia agora um peso insuportável. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos, com suas longas horas de trabalho, tentando realizar o sonho da casa. Ele não entendia o que estava acontecendo. Era como se um fantasma tivesse tomado a atenção de Viviane. Ela se afastava, a distância entre eles se amplificava. Para ela, a ideia de vender parecia um modo de recuperar o pouco de controle que sentia ter. Mas nessa confusão, uma visão inesperada a paralisou. Sua amiga de infância, Fernanda, e seu olhar de preocupação. Num café da tarde, Fernanda revelou que a traição entre Lucas e Renata não era tão aleatória assim. Era um grito silencioso para que Viviane visse a força que havia esquecido em meio às suas obrigações. Aquela verdade a acordou. Agora, diante do que parecia uma miragem de confiança quebrada, o que realmente queria? O perdão poderia ser um novo começo ou uma armadilha? E Carlos, que olhava cada vez mais com desconfiança, será que ele sabia de tudo? O frio na barriga cresceu, enquanto Viviane ponderava entre a dor do perdão e a necessidade de reconquistar não apenas o amor do marido, mas a sua própria essência. Cada escolha parecia um passo sobre uma corda bamba. A vida dela desmoronava, mas em que direção o chão se reergueria? A simplicidade da vida no subúrbio contrastava com o complexo turbilhão que se formava dentro dela. Os dias se arrastavam em um pesadelo silencioso. Viviane se via presa em uma rotina que antes era plena e agora parecia uma sombra do que poderia ser. A casa, que um dia pulsava vida e risos, agora respirava um silêncio pesado, cada canto lembrando-a das promessas não cumpridas. Carlos, cada vez mais distante, frequentemente saía cedo, deixando Viviane sozinha com seus pensamentos opressivos. O olhar dele, que antes irradiava amor e apoio, agora carregava uma porta para a indagação. A insegurança habitava seu coração e consumia sua mente, fazendo-a questionar tudo. Para onde estava indo seu casamento? Seria mesmo esse o paraíso que haviam sonhado? Em uma manhã, a lembrança de Fernanda a visitou como um sopro de esperança. A força que ela mencionara ainda ecoava em sua mente. Viviane decidiu fazer algo. Não poderia deixar que tudo se perdesse. Com uma determinação renovada, ela se matriculou em um curso de arte à noite. Pintar sempre foi algo que a fez feliz, um modo de expressar suas emoções mais profundas.
Reacender essa paixão parecia um primeiro passo numa nova direção. O primeiro dia de aula trouxe uma mistura de nervosismo e expectativa. Enquanto se sentava à mesa e pegava o pincel, algo em seu interior despertou. As cores dançavam e com cada traço sua alma parecia sair da prisão em que se encontrava. As telas brancas eram um espaço em branco para as frustrações, anseios e dores que ela carregava. Mas apesar da alegria que sentia ao pintar, uma parte dela ainda permanecia angustiada. A imaginação de Viviane se encheu de imagens, Lucas e Renata juntos, felizes, enquanto ela mesma lutava contra a tempestade emocional. O pensamento de que aqueles dois podiam ter algo que ela havia perdido a consumia. Em uma noite, enquanto mergulhava em tintas de um azul intenso, foi interrompida por uma mensagem. Era de Carlos, pedindo para que ela fosse ao bar da esquina onde costumavam ir. A ansiedade a preencheu. O que ele queria? Uma parte dela ansiava por uma conversa, mas a outra temia o que estava prestes a acontecer. Com o coração acelerado, ela se arrumou e respirou fundo. Ao chegar, o local estava envolto em uma luz suave e música suave tocava ao fundo. Carlos estava sentado na mesa, olhando para ela com um misto de dor e expectativa. «Viviane, precisamos falar», disse ele, sua voz tremulando ligeiramente. Ela sentiu os músculos do estômago se contraírem. Era agora ou nunca? Seria aquele o momento que mudaria tudo? Ou, talvez, o pisar na lâmina da verdade dolorosa? «Ainda me ama?» perguntou ela, antes que ele começasse, a vulnerabilidade de sua voz quase quebrando a barreira entre eles. Os olhos de Carlos se encheram de lágrimas e a cena se desenrolou. Viviane percebeu que o que quer que Carlos dissesse poderia mudar suas vidas para sempre. Mas mal sabia ela que atrás daquela mesa, no canto do bar, uma figura conhecida observava tudo com um olhar enigmático. Renata. O que ela estaria fazendo ali? Agora, o que havia de ser revelado poderia ser muito mais profundo do que Viviane imaginara. O passado parecia se levantar para desferir mais um golpe, e a verdade a aguardava como um predador em seu caminho. Carlos estava prestes a falar, mas a atmosfera parecia se espessar. As palavras dele estavam presas e os olhos de Viviane buscavam desespero em sua expressão. O que realmente estava escondido por trás daquela dor? Renata, silenciosa e observadora, parecia sussurrar aos ventos que circulavam o bar, criando um clima tenso e sufocante. Viviane, Carlos finalmente começou, mas a voz falhou. Ele se punha a pensar em como contar a verdade, mas tudo o que queria era proteger Viviane e a si mesmo de ouvir a confirmação do que já pairava no ar. Ela o interpelou, sua voz cheia de esperança quase desesperadora. «Me diz, Carlos, o que está acontecendo entre nós? O que eu fiz para que chegássemos até aqui?» Carlos olhou para o chão por um momento, como se o peso das expectativas e desilusões depositadas em seus pés o mantivessem preso. O que dizer? Que o amor deles tinha se perdido em meio à rotina e ao descaso? Que ele estava com Renata? O que, de fato, fazia seu coração vacilar? Enquanto isso, Renata fitava o casal. O olhar dela era de uma mistura de cúmplice e arrependimento. Ela não queria estar ali, mas a curiosidade a arrastara até aquela cena. Dentro dela, um turbilhão de emoções a inebriava. O que aconteceu entre ela e Carlos? Era uma sombra do amor verdadeiro ou apenas uma chama passageira que havia ofuscado seu olhar? Eu tenho que ser honesto. Não é fácil, mas acho que não posso mais esconder. Carlos tomou coragem e finalmente respirou fundo. O que sinto por você mudou, Viviane. Eu estou confuso. As palavras dele rasgaram o espaço entre eles, causando uma onda de dor que parecia quebrar a mesa, o bar, tudo ao redor. O olhar atento de Viviane brilhava com lágrimas que dançavam em suas pálpebras. A dor da traição estava prestes a ser revelada. Mas a verdade não era apenas sobre Carlos e Renata. Era também sobre ela mesma. Confuso? Isso é tudo que você tem a dizer? As palavras de Viviane eram um grito silencioso, uma súplica por certezas que pareciam dissolver-se a cada segundo.
Ela percebia que Carlos não apenas a decepcionava, mas que estava, de alguma forma, traindo a essência do que construíram juntos. Renata, percebendo de jactância da situação, a gravidade da situação, decidiu que não podia mais permanecer em silêncio. Ela se levantou da mesa e, com passos hesitantes, caminhou até Carlos e Viviane. O clima já tenso ficou ainda mais carregado com a presença dela. "Desculpe me intrometer, mas precisa saber de uma coisa", começou Renata, a voz trêmula. Não quero ouvir isso", interrompeu Viviane, colocando as mãos nos ouvidos, como se quisesse bloquear a verdade que vinha a golpear sua frágil estrutura emocional. Mas a coragem crescia dentro de Renata. O que havia acontecido entre ela e Carlos não era uma casualidade. Era o resultado de decisões ruins em busca de algo que não estava ali, o preenchimento de buracos que não deveriam ter sido abertos. "Carlos, eu sou a última a querer causar mais dor, mas você precisa ser honesto com a Viviane sobre tudo, sobre mim e sobre o que está acontecendo." Viviane olhou para Carlos. Cada segundo ali parecia uma eternidade. A tensão vibrava, pesada como uma nuvem carregada de tempestade. Era a hora da verdade. "Carlos, você ama a Renata?" A pergunta ecoou como um trovão, quebrando as paredes da sanidade que ainda restavam. Carlos olhou para Viviane e, naquele instante, ele percebeu que cada palavra que sairia de sua boca poderia ser um divisor de águas. Eu não sei mais." E essa incerteza, esse não saber, era a resposta que Viviane nunca quis ouvir, mas que agora pulsava como uma verdade brutal e inescapável. A figura de Renata parecia se desvanecer, mas a dor do momento apenas começava a revelar seu verdadeiro impacto. Viviane, encarando Carlos, sentiu o chão sob seus pés começar a ceder. Não era apenas um amor que estava em jogo, eram suas vidas. E enquanto a conversa se desenrolava, os sentimentos de traição e desespero ocasionaram um desenlace inesperado, que traria consequências muito além das 3 vidas presentes naquela mesa. Engolindo em seco, Viviane fez uma escolha, uma que poderia transformar tudo novamente. Mas aquela decisão poderia acabar lhe custando tudo. Será que ela tinha coragem de seguir em frente? Ou o passado continuaria a perseguir sua felicidade? Viviane sentiu o coração disparar. Cada batida era um lembrete da fragilidade que a cercava. Aquelas palavras ditas por Carlos ecoavam em sua mente como um mantra macabro, até que a realidade se impôs com força. A confusão dele gerava um vazio profundo em sua alma. Por que ele não sabia mais se amava? Era como se uma sombra estivesse se espalhando por cada canto da sua vida, escurecendo momentos que antes eram preenchidos de luz e alegria. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que bombardeavam sua mente. "Carlos, isso não é uma resposta. Eu preciso saber. Nós merecemos um final, seja ele bom ou não. Você não pode me deixar na dúvida." A voz dela estava mais firme agora, enquanto a tempestade emocional começava a se acalmar. Ao mesmo tempo, uma tristeza sem precedentes se instalou, como se um ciclo estivesse prestes a se fechar. Renata observava cada movimento das 2 figuras na sua frente. Percebia que, mais do que um triângulo amoroso, estavam presas em uma teia de sentimentos. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Viviane, mas ela não se importou. Era a hora de enfrentar a verdade, qualquer que fosse a brutalidade dela. "Carlos, se você realmente amasse o que sente por mim, você teria certeza disso", ela declarou, mesmo que seu coração estivesse dilacerado. "Se você ainda me ama, lutaria por nós. Se não, precisamos ser honestos. Você precisa me deixar ir, se esse amor não existe mais." Carlos estava em conflito. As palavras de Viviane cortavam como uma faca afiada, mas a dúvida ainda o aprisionava. Ele olhou profundamente nos olhos dela, esperando encontrar a resposta que precisava. Aquela conexão, aquela chama que sempre os uniu, ainda estava lá, mas ofuscada pelas incertezas. Em sua mente, flashbacks passaram como um filme. Os primeiros encontros, as risadas, os sonhos compartilhados. "Eu não quero te perder", murmurou, as palavras soando tão impotentes quanto seu coração.
Renata, percebendo que cada momento estava se desenrolando lentamente, decidiu intervir novamente. Carlos, por favor, o que houve entre nós foi apenas uma tentativa de escapar de algo que estava dando errado. Não foi amor, foi um devaneio, disse, com a voz embargada. Era impressionante como a sinceridade funcionava como um bálsamo em meio à dor. Ela sabia que cada letra daquela conversa podia mudar tudo. Mas e se você não me ama, Carlos? O que restará então? Viviane perguntou, seus olhos encarando os de Renata em busca de apoio. A incerteza pulsava no ar, como se um fio invisível mantivesse todos ali, em frente à realidade nua e crua. Carlos balançou a cabeça, um misto de frustração e tristeza. Viviane, não posso te deixar partir, mas não posso também continuar enganando a nós dois. Preciso de tempo. Tempo para entender o que realmente sinto. Tempo para decidir. Suas palavras eram uma tentativa de conjugar amor e liberdade, mas o eco de sua confusão apenas aprofundou a ferida aberta. O olhar de Renata buscava coragem dentro dela. Viviane, você não precisa esperar por uma decisão que pode nunca chegar. Você merece alguém que tenha certeza do seu valor. Se Carlos não pode te dar isso, o que estaremos fazendo aqui? A pressão estava insuportável. A bravura de Renata em falar a verdade fez com que Viviane percebesse que dependia dela mesma para encontrar seu caminho. Ao ouvir o que Renata dissera, uma onda de clareza invadiu sua mente. Eu não quero ser uma opção. Nunca fui uma opção. Um silêncio pesado permeou o ar. Elas se encararam, um entendimento silencioso se formando entre elas. Viviane sabia que, qualquer que fosse o resultado, precisava lutar por si mesma. Mas como fazer isso sem que o amor que ainda sentia por Carlos a detisse? Com um movimento decidido, ela se levantou da mesa, deixando Carlos e Renata atordoados. Eu preciso de um tempo longe de vocês dois. Preciso descobrir quem sou, sem depender de vocês. Ela girou nos calcanhares e se afastou, sentindo o peso de suas palavras, mas também uma leveza nova. A porta do bar se fechou atrás dela, mas o impacto de sua decisão ainda pairava no ar. O que seria da vida dela sem Carlos? E Renata? No fundo, Viviane sabia que esse movimento a levaria a algum lugar, fosse lá onde fosse. Uma fonte de coragem brotava dela, e agora restava saber aonde essa jornada a levaria. E enquanto descia as escadas do bar, uma mensagem no celular a fez parar. Era uma notificação que poderia mudar tudo, um convite inesperado para o reencontro com uma pessoa do seu passado. A dúvida voltou a se instalar. O que esse novo capítulo poderia revelar? Viviane olhou para a tela do celular. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos, como se quisessem lhe contar um segredo. Oi, Viviane. Lembra de mim? Gostaria muito de te ver. Podemos conversar? Encontrei algo que pode te interessar. O nome de Lucas brilhou na tela, uma lembrança doce e amarga do passado. E se aquilo fosse um sinal? O que ela poderia fazer? O coração bateu mais forte, uma mistura de ansiedade e esperança. Ela hesitou por um instante, mas a decisão de se afastar de Carlos ainda pulsava dentro dela. Reencontrar Lucas poderia ser a chave para entender seus sentimentos e seu futuro. Eram 4 anos sem se ver, mas a sensação de conexão nunca desaparecera completamente. Com um toque nervoso, ela respondeu: sim, podemos. Que tal amanhã? Colocou o celular no bolso e saiu em direção ao parque próximo. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Cada passo parecia mais leve, como se a brisa carregasse suas inseguranças. Era um ambiente familiar, onde tantas vezes tinha sonhado com o futuro. Mas agora, o seu futuro estava em aberto, e isso lhe dava um frio na barriga. Ao chegar ao parque, buscou um banco isolado em meio a árvores frondosas. O olhar vagava pelas folhas que balançavam suavemente com o vento, enquanto recordações de tempos mais simples surgiam em sua mente. A intensidade dos sentimentos vividos parecia se repetir, mas desta vez ela queria se concentrar em si mesma. Com a mensagem de Lucas ainda ecoando em sua cabeça, Viviane não pôde deixar de ponderar. O que realmente quero? E logo em seguida veio a lembrança de Carlos, a forma como sua insegurança se transformou em um peso que ficou carregando. O tilintar de uma corrente de bicicleta passou por ela, quebrando o silêncio. Voltar seus pensamentos para o presente foi mais difícil do que esperava. Ela se lembrou das promessas, dos sonhos, de um amor que agora parecia nebuloso.
mas agora não podia permitir que isso ditasse seu valor. Finalmente, o celular vibrou novamente. Uma mensagem de Lucas. Estarei lá às 4. Sinto que temos muito o que conversar. Por um instante, um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Uma pequena chama de expectativa começou a brilhar e, em meio ao desafio emocional, ela percebeu que estava pronta para essa conversa. Mais do que um recomeço com Lucas, era a chance de entender quem ela era. Enquanto isso, Carlos se debatia entre o arrependimento e a dúvida. Ele havia olhado o celular algumas vezes, mas não encontrou coragem para falar com Viviane. A dor de perdê-la o atormentava, mas a incerteza em relação aos próprios sentimentos o deixava paralisado. E se Viviane estivesse certa? E se ele não a amava mais como antes? Esses pensamentos giravam em sua cabeça. Ele decidiu que precisava de um tempo também. Um tempinho para refletir, para pensar nas suas escolhas. Mas, ao mesmo tempo, um medo profundo se instalou. E se ela não voltasse? Quando a luz da tarde começou a escurecer, Viviane sentiu que algo estava prestes a mudar. O convite de Lucas poderia ser uma chave para abrir novas portas, mas também poderia significar sua última oportunidade de entender o que deixara para trás. Enquanto se levantava para voltar, um pensamento a paralisou. O reencontro com Lucas poderia trazer de volta sentimentos enterrados há muito tempo. E se isso a fizesse reconsiderar tudo? Viviane respirou fundo, o medo e a coragem misturados em seu peito. Ela estava prestes a cruzar um limiar que poderia redirecionar sua história. O que ele trará consigo? Entre dúvidas e expectativas, um novo capítulo começava a se desenhar. Mas o que realmente ocorreria nesse reencontro? O sol já se escondia completamente quando Viviane chegou em casa. O ambiente que antes costumava ser acolhedor, agora parecia um pouco vazio. Ela soltou a bolsa no sofá e, enquanto caminhava até a janela, a mente estava a mil. A imagem de Lucas a assombrava e as memórias da juventude vieram à tona como uma correnteza. O tempo parecia ter passado rápido, mas as emoções ainda estavam frescas. Olhou para o céu, que agora era um mar de estrelas. O That Moment, as lanternas que iluminavam o parque, refletiam em sua mente as possibilidades que esperavam por ela. O que Lucas queria? O que ele tinha para me mostrar? As perguntas a perseguiam como sombras, mas, ao mesmo tempo, havia uma luz que a guiava, uma esperança transformadora. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Revivia cada momento que havia compartilhado com Lucas e a forma como ele sempre a fazia rir. Mas havia também a dor da separação, da distância que por anos se impôs entre eles. Carlos, com sua presença forte e protetora, agora parecia um eco distante. As inseguranças sobre o relacionamento deles dançavam em sua mente como uma polca sem fim. O que ela realmente queria? Nutrindo um misto de ansiedade e expectativa, resolveu criar coragem e se preparar para o encontro. No outro dia, Viviane vestiu uma blusa que sempre fez ela sentir-se bonita. Olhou-se no espelho, estudando cada detalhe do próprio rosto. O brilho no olhar que parecia um pouco mais forte hoje e o sorriso nervoso que não conseguia esconder. Ao sair de casa, seu coração batia forte. A cada passo em direção ao parque, o tempo parecia se arrastar, mas a expectativa deixava a atmosfera elétrica. Quando ela chegou, estava cheia de nervosismo. O parque tinha um ar nostálgico e tudo ali parecia contar uma história. Ela se sentou em um dos bancos e a espera começou a se transformar numa tortura doce. Se eu abrir meu coração de novo, estarei pronta para isso? O vento soprava suave e o cheiro do chão úmido após a chuva a fazia sentir-se viva. Minutos depois, avistou o Lucas se aproximando. Ele estava um pouco mais maduro, mas seu sorriso era tão familiar que aquecia o coração dela. As lembranças e sentimentos fluíram como um rio. Ele parou diante dela, hesitando por um momento, como se quisesse encontrar as palavras certas. "Oi, Viviane", disse ele, com um tom suave e emocionado. "Que bom te ver." Ela o cumprimentou, sentindo um misto de alegria e nervoso. O silêncio entre eles dizia muito, porém havia uma energia palpável. "Eu realmente não sei o que esperar, mas preciso saber o que ele veio fazer aqui."
Lucas se sentou ao lado dela. Desculpe por não ter mantido contato. A vida, sabe, é cheia de curvas. Ele suspirou e Viviane percebeu a luta interna em seus olhos. Eles começaram a falar e as histórias foram sendo compartilhadas, risadas ecoando enquanto reviviam lembranças. Mas havia um peso no ar, uma razão para aquela reunião que ainda não tinha sido revelada. Quando Lucas começou a falar sobre algo que tinha de importante, a atmosfera ficou tensa. Eu encontrei um documento sobre a sua família, algo que pode mudar o que você pensa sobre seu pai. Viviane sentiu o coração parar. O que seria isso? O que Lucas revelaria? As respostas que ela buscava estavam prestes a surgir, mas com elas viriam novas perguntas. E assim, o cerco se fechava, trazendo incerteza e uma nova missão para Viviane. Ela respirou fundo, pedindo coragem para enfrentar o que estava por vir. O que mais você sabe, Lucas? E assim, o que deveria ser um dia de reencontro parecia se transformar em uma nova jornada, cheia de segredos que precisavam ser desvendados. A tensão pairava entre eles como uma nuvem prestes a se romper. Viviane observou Lucas enquanto ele buscava as palavras. Os olhos dele, geralmente tão cheios de vida, agora estavam nublados, repletos de uma seriedade que a deixou inquieta. O sol já havia se colocado completamente, substituído pela luz suave das estrelas e das lâmpadas, mas o que estava prestes a ser revelado não parecia ter nada de romântico. Viviane, começou ele, a voz trêmula. Eu não consigo acreditar que estou dizendo isso, mas o que encontrei é muito grave. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela conhecia bem. Era um sinal de nervosismo. Eu não queria ser eu a trazer isso para você, mas sinto que preciso. Deve saber. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Os lábios dela se torceram, formando uma espécie de linha reta. Uma onda de emoção atravessou seu corpo, misturando preocupação e confusão. O que você quer dizer com isso? O que você descobriu? Pressionou, tentando levar Lucas a se abrir mais. Lucas respirou fundo e o silêncio crescia entre eles, pesado. Eu encontrei documentos, lembranças, cartas e até fotografias. Algumas mostravam que sua mãe estava envolvida em algo muito maior do que apenas a vida comum que vocês tiveram. Ele hesitou, os olhos fixos nos dela. Eu sinto que há mentiras que precisam ser desvendadas. Aquela casa que você costumava visitar, a sua mãe tinha segredos, Vivi. Uma sensação de frio percorreu as costas dela. A casa de campo sempre foi um local de refúgio, onde os risos e histórias de sua infância se misturavam com cheiros de comidinhas caseiras. O que havia de errado com a casa? Perguntou, a voz quase um sussurro. Parece que a venda dela não era apenas uma mudança. Eu consegui descobrir que seu pai, ele pode estar relacionado a algo muito maior, algo que envolvia dinheiro sujo, traições, e pode ser que essa venda fosse parte de um plano para encobrir tudo. Lucas a olhava intensamente, cada palavra atingindo um ponto sensível no coração dela. Viviane levou a mão ao peito, tentando entender a avalanche de informações. Mas como você sabe disso? Como tudo isso se conecta? As palavras saíam apressadas, como uma criança curiosa diante de um presente não tratado. Eu conheci alguém, um antigo colega da sua mãe. Ele tinha algumas informações. Eu não podia acreditar quando ele me mostrou tudo. Agora, eu não tenho certeza se a sua mãe estava envolvida ou se ela era uma vítima também. Lucas fez uma pausa, angústia refletida em seu semblante. Precisamos descobrir a verdade, Vivi, e você merece saber quem realmente era seu pai. Um turbilhão de emoções a envolveu, conflitos, desconfianças e aquele desejo ardente de entender sua história finalmente tomando forma. Se houvesse alguma verdade naquelas palavras, seu mundo estava prestes a desmoronar e reconstruir-se em um novo entendimento. E quando ela pensou que a tempestade de emoções finalmente acalmaria, Lucas continuou. Eu quero te ajudar a desvendar isso, mas vamos precisar de coragem e talvez de aliados, porque os envolvidos nessa trama não vão facilitar as coisas. Estarei ao seu lado, sempre que precisar. Viviane sentiu uma mistura de gratidão e ansiedade. E se a verdade for pior do que eu imagino? Perguntou, a voz baixa e trêmula. Você só terá que encarar se decidir buscar. E eu estarei aqui para te apoiar, independente do que encontrarmos, respondeu Lucas, mais próximo, como se solidificando aquele momento em algo significativo e coletivo.
O vento soprou de novo, trazendo frescor e a sensação de que o futuro se tornava um grande mistério. Viviane decidiu que não poderia recuar. Ela precisava de respostas, mas precisaria de mais coragem do que jamais soubera que tinha. Então vamos lá, precisamos investigar. O que será nosso próximo passo? Com isso, a caminhada adiante prometia ser longa e cheia de revelações. E, no fundo, a dúvida a acompanhava. O que mais a verdade poderia desenterrar? O vento soprou de forma mais intensa, como se o universo estivesse sussurrando a Viviane que aquele era o momento certo para agir. Um misto de adrenalina e medo a envolvia, e ela olhou para Lucas com determinação renovada. Precisamos começar pela casa de campo. Se lá estão os segredos, é lá que devemos ir. Lucas assentiu, o semblante dele refletindo a mesma seriedade que tinha quando revelara a verdade. Concordo. E talvez seja a hora de conversar com aquele colega da sua mãe. Ele pode ter mais informações sobre o que realmente aconteceu com sua família. A ideia de confrontar o passado a assustava, mas naquele instante, Viviane entendeu que o desconhecido era preferível a viver em um mar de incertezas. Vamos, disse ela, respirando fundo. Se a verdade está escondida, vamos atrás dela. O caminho para a casa de campo era familiar e ao mesmo tempo distante. Enquanto dirigiam, as lembranças da infância surgiam como fantasmas, cada risada ecoando em sua mente, cada cheiro de bolo assando se misturando ao cheiro de terra molhada. A beleza do lugar, marcada por árvores e flores, parecia não combinar mais com a confusão que dominava seu coração. Quando chegaram, o sol se punha atrás das montanhas, deixando a casa envolta em uma luz dourada, quase mágica. Mas nada parecia romântico agora. O local que antes trazia conforto, agora inspirava um certo receio. A casa parecia guardar segredos, mas que segredos eram esses? Você se lembrou de onde sua mãe guardava as coisas antigas? Lucas perguntou, percorrendo com os olhos cada canto da casa. Viviane observou a porta entreaberta do antigo sótão. O coração acelerou. Lá em cima, ela costumava guardar tudo que era importante lá. Não sei se é a coisa mais inteligente a se fazer, mas vamos precisar dar uma olhada. Subiram as escadas, cada passo fazendo o estômago de Viviane revirar. O sótão estava empoeirado, coberto de teias de aranha. As caixas, com marcas do tempo, pareciam estarem esperando por elas. Olha, essa é uma delas, disse Lucas, puxando uma caixa média com cuidado. Veja o que tem dentro. Viviane abriu a caixa e logo se deparou com papéis e fotografias. O cheiro da papelada velha a envolveu e, sem saber por quê, uma lágrima escorreu de seu olho. Entre as cartas, uma se destacou. Com uma caligrafia conhecida, as palavras da sua mãe a atingiram com força. Meu amor, espero que um dia você entenda. Fazer o que fiz foi por você, por seu bem. Haviam coisas que eu nunca pude mudar e escolhas que me amarraram. Mas lembre-se sempre, a verdade é algo poderosa. Pode machucar, mas também pode libertar. Ela parou, o coração disparado, enquanto tentava processar o que acabara de ler. O que mais sua mãe? Mãe estava escondendo? Quais verdades estavam enterradas com elas? Viviane. Lucas a chamou suavemente, seus olhos inquietos. Olhe isso. Ele segurava uma foto desbotada, mostrando sua mãe ao lado de um homem que ela não reconhecia. O semblante dele era sério e o olhar intenso, como se guardasse segredos profundos. Quem é ele? O frio na barriga a fez tremer ligeiramente. Eu não sei, mas precisamos descobrir. Com a foto em mãos e a carta que revelava mais dúvidas do que respostas, Viviane sentiu que a verdadeira busca estava apenas começando. E a pergunta ainda pairava no ar. O que mais essa história escondia? A tensão crescia, e quando ela finalmente pensou em descansar, a campainha do celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Um aviso? Uma ameaça? A dúvida estava prestes a se transformar em algo muito mais profundo. Viviane hesitou por um instante, o coração acelerado, enquanto a tela do celular iluminava seu rosto na escuridão do sótão. O número desconhecido pulsava e a pressão crescente em seu peito era quase insuportável. Quem poderia ser? Lucas perguntou, peering sobre seu ombro. O tom preocupado dele só aumentava a tensão no ar. Não sei, respondeu Viviane, a voz trêmula. Deixe-me ver. Com mãos tremendo, ela desbloqueou a tela.
A mensagem era curta, mas carregava um peso de um convite oculto. Se você deseja saber a verdade, venha ao lugar onde tudo começou, essa noite. Havia um endereço na linha final. Isso não pode ser bom, disse Lucas, já percebendo a gravidade da situação. Não podemos simplesmente ir até lá sem entender quem está por trás disso. Ela olhou nos olhos dele buscando uma resposta. Aquela era a oportunidade que ela sempre temeu e ao mesmo tempo desejou. Depois de tudo o que havia lido, a promessa de respostas parecia mais sedutora do que qualquer coisa. Nós não podemos nos afastar agora, Lucas. O que quer que essa pessoa saiba pode nos levar a mais verdades. É a nossa chance. Lucas suspirou, a indecisão desenhada em seu rosto. Tudo bem, mas vamos juntos. Não vamos arriscar sua segurança. Com o mapa anotado no celular e o coração acelerado, Viviane e Lucas desceram as escadas, a atmosfera da casa de campo se tornando cada vez mais opressiva. As paredes velhas pareciam murmurar, carregando a história de todos os segredos, de todas as mentiras. E ao mesmo tempo, não podiam ignorar a liberação que essa trajetória poderia trazer. A noite se instalou e aos poucos eles chegaram ao endereço mencionado. Era uma antiga cabana, levemente escondida entre as árvores, como se estivesse esperando por elas. A luz fraca que emanava de uma janela quebrada parecia um farol em meio à escuridão. Você está pronta? Lucas questionou, buscando coragem nas palavras dela. Eu não tenho certeza de nada, mas precisamos descobrir, respondeu Viviane, respirando fundo. Cada passo em direção à entrada provocava um turbilhão de emoções, entre medo e expectativa. A insegurança tomou conta, mas a necessidade de encontrar a verdade era mais forte. Quando chegaram à porta, o som de passos ecoou lá dentro. Viviane trocou um olhar nervoso com Lucas, mas não havia como voltar atrás. E ao empurrar a porta, um frio a percorreu. A sala estava deserta, mas os móveis desajustados davam a sensação de que alguém poderia estar ali, observando. Olá? Viviane chamou, a voz soando pequena no vasto silêncio. Não houve resposta, apenas a sensação de que algo ou alguém estava à espreita. Nesse momento, a luz da sala piscou e eles ouviram uma voz familiar. Viviane? Lucas? Era uma voz que deveria ser um conforto, mas carregava um peso que a fez parar no lugar. Viviane engoliu em seco, seu coração batendo como um tambor. Quem está aí? A figura se mostrou na penumbra e seus olhos se arregalaram ao perceber quem era. Não era apenas um estranho, era alguém que ela nunca imaginou encontrar ali. E o que essa pessoa tinha a dizer poderia muito bem mudar tudo. Com a revelação pairando no ar, a esperança e o medo se misturavam. Se a verdade estava ali à sua frente, Viviane se perguntou, ela estava realmente preparada para ouvi-la? Assim que a figura na penumbra se aproximou, Viviane sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Era a Renata. O tempo pareceu se estagnar. O velho desprezo que sentia dela se misturou com confusão e incredulidade. « O que você está fazendo aqui? » questionou, a voz tremendo com a raiva contida. Renata respirou fundo. Seu olhar carregava uma mistura de determinação e tristeza. Eu vim porque você precisa saber a verdade sobre seu pai, sobre mim, sobre tudo. As palavras dela eram como uma onda que invadia sua mente. Viviane olhou para Lucas, que também estava em choque. Você sabe algo que não me contou? Perguntou, uma pontada de traição surgindo entre eles. Renata balançou a cabeça, gesticulando para desmontar a pensão no ar. Não é assim. Eu não queria te envolver em nada disso, mas percebi que a verdade tinha que emergir. E quanto mais tempo passava, mais você se afastava de quem realmente é. Somos todas vítimas de um passado sombrio. Viviane se lembrava das cartas, das promessas de sua mãe e do que Lucas havia revelado. Era difícil digerir. O que você sabe sobre meu pai? O que ele escondeu? O receio a impelia a perguntar, e a necessidade de respostas a fazia se sentir mais forte. Sei que seu pai não era apenas um homem comum. Ele estava envolvido em um esquema financeiro onde o crime e a mentira andavam juntos. Sua mãe lutou para proteger você de tudo isso. Renata olhou para Viviane nos olhos, buscando conexão. E eu estava mais próxima deles do que imagina. Uma avalanche de informações a atingiu. Apenas a ideia de que Renata, a irmã traidora,
tinha uma ligação tão profunda com sua família, desconcertava. O que você tem a ver com tudo isso? Eu era uma criança, assim como você, mas a vida me fez escolher um lado e isso me afastou de você. Nunca foi minha intenção causar dor. Renata começou a contar a história de como suas famílias se uniram e como tudo mudou rapidamente quando questões legais foram levantadas. Viviane começou a ver a cena com outros olhos, uma dinâmica complexa que agora fazia sentido. Seu pai precisou sumir para não ser preso, sua mãe precisava agir com urgência e, no processo, tomou decisões que levaram a essa traição de confiança. Eu não quis me envolver, mas tudo o que eu fiz foi por amor a você. Renata inclinou-se para a frente. A sinceridade em seu olhar quase conseguia derreter o gelo que separava as duas. Viviane engoliu em seco, o lágrima embargada na garganta. Você está certa. Sempre que me lembro da casa, senti um peso. Eu não queria saber, mas sabia que havia algo escondido. O que chamaríamos de lar não era mais seguro. Lucas, silencioso até agora, decidiu intervir. E sabe de mais alguma coisa, Renata? O que devemos fazer? Os erros que vocês cometeram não deveriam ser só suas. Precisamos de um caminho agora. Ele olhou esperançoso para Viviane, como se fizesse parte da reconstrução dela. Essas palavras ofereceram uma luz no fim do túnel. Viviane respirou fundo e se virou para Renata, uma nova força nascendo dentro dela. Isso tudo pode ser uma armadilha. O que precisamos é ser honestos. Como eu posso saber que você está dizendo a verdade? Renata posicionou a cabeça à sua expressão sincera. A única forma de você descobrir é me deixar te ajudar. Juntas podemos desvendar o que realmente aconteceu. O clima tenso da situação, repleto de desconfiança, começou a se dissipar. Viviane olhou pela janela, a escuridão se adensando lá fora. Se eu decidir, será tudo ou nada. Temos que nos unir ou vou estar sozinha nessa. Renata assentiu vigorosamente. Eu quero corrigir as coisas e eu vou fazer tudo o que puder para que você saiba quem você realmente é. Lucas interveio. Eu também vou estar aqui. Viviane, esse é seu chamado. As decisões que você tomar precisam ser suas, mas saiba que não precisa enfrentar isso sozinha. Viviane sentiu as lágrimas escorrendo. Era tanto amor, tanta confusão. Ela sorriu tristemente. Então, convenhamos, somos todas vítimas. Vamos descobrir a verdade, juntas. Com um passo à frente, ela decidiu. Seguir em busca da verdade seria uma jornada longa e difícil, mas agora a possibilidade repleta de esperança. Aquela concordância, aquele pacto de descoberta parecia mais forte que qualquer traição que ela havia suportado. A vida dela começava outra vez, e ao olhar para Renata e Lucas, sentindo sua força, um novo ciclo se iniciava. A vida poderia ser repleta de segredos sombrios, mas também de luz. Com as mãos entrelaçadas, um sentimento inabalável de irmandade começou a brotar entre elas. A verdade não apenas as uniria, mas as libertaria. E essa era a única certeza que podiam levar adiante. Agora é a vez de você. Não espere mais. Inscreva-se imediatamente no canal. Não perder as próximas histórias emocionais exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa emocionante conclusão. Vocês precisam fazer parte dessa jornada.